Vicente Ferraz acabava de cair da escada. O impacto foi forte, mas ele estava consciente e decidiu fingir que não estava. O que esse empresário milionário não esperava era que nos próximos minutos ele ouviria e veria algo que destruiria todas as suas certezas. Quando Lorena, a babá que ele sempre desprezou, se ajoelhou ao lado dele com os gêmeos de 10 meses, chorando em seus braços, ela fez algo tão inesperado que faria este homem frio desabar em lágrimas pela primeira vez na vida. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A discussão ao telefone com Juliana tinha sido mais intensa que o normal. Vicente Ferraz segurava o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A voz da ex-esposa ecoava em sua mente enquanto ele descia as escadas da mansão em Alphaville, São Paulo. Ela queria mais dinheiro. Sempre queria mais. E sempre usava os gêmeos como moeda de troca. Vicente nem percebeu que pisou em falso no penúltimo degrau. Seu corpo foi lançado para frente e o celular voou de sua mão. O mundo girou em câmera lenta. O impacto contra o piso de mármore italiano foi seco, violento. Sua cabeça bateu, seu ombro esquerdo absorveu parte da queda e uma dor aguda atravessou suas costelas. Por alguns segundos, Vicente ficou atordoado. Piscou várias vezes, tentando focar a visão. O lustre de cristal acima dele parecia pulsar. Seu corpo todo doía, mas ele conseguia mover os dedos, sentia as pernas, nada quebrado. Talvez algumas costelas machucadas, talvez uma pancada na cabeça, mas nada grave. Foi então que ouviu os passos apressados vindo do segundo andar. Lorena. A babá certamente tinha escutado o barulho, e de repente Vicente teve um pensamento que ele mesmo não conseguiu explicar completamente. Um impulso, uma curiosidade mórbida. Ele fechou os olhos e deixou o corpo completamente relaxado. Ia fingir estar desacordado, ia ver como as pessoas reagiam quando achavam que ele estava vulnerável, ia observar quem realmente se importava e quem apenas cumpria protocolos. Vicente Ferraz sempre foi um homem de controle. Controlava empresas, controlava negociações, controlava pessoas. E agora, ironicamente, iria controlar até sua própria inconsciência. Os passos ficaram mais próximos. Vicente manteve a respiração lenta e profunda. Não abriu os olhos. Não se mexeu. Lorena surgiu no hall. Ele não podia vê-la, mas sentiu sua presença. Ouviu a respiração dela acelerar. Ouviu quando ela parou abruptamente e soltou um grito abafado. "Senhor Vicente!" A voz dela estava trêmula, quase quebrando. Silêncio. Vicente imaginou que ela estava decidindo o que fazer. Esperou. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Então ouviu algo que não esperava. O choro dos gêmeos. Mel e Mateo estavam com Lorena. É claro. Era tarde da noite. Ela sempre ficava com eles nesse horário porque Juliana tinha levado a maioria das babás noturnas no divórcio. Lorena era a única que ficava. "Calma, calma, meus amores." A voz dela agora tentava ser firme, mas falhava. "Deixa a Lola só. Deixa eu ver o papai de vocês." Vicente ouviu os passos dela se aproximando. Sentiu quando ela se ajoelhou ao lado dele. Sentiu o calor do corpo dela perto do seu. Os bebês continuavam chorando, um choro agudo e desesperado que perfurava seus ouvidos. "Senhor Vicente, o senhor está me ouvindo?" A mão dela tocou seu rosto. Estava gelada. Ou talvez fosse ele que estivesse quente demais. "Por favor, acorda. Por favor." Havia algo na voz dela. Algo genuíno, medo real. Lorena colocou os dedos em seu pescoço, provavelmente procurando o pulso. Vicente sentiu as mãos dela tremendo. "Tá batendo. Graças a Deus tá batendo." Ela sussurrou para si mesma. Mel começou a chorar mais alto. Mateo se juntou ao desespero da irmã. E Vicente, imóvel no chão, percebeu algo perturbador.
Sua farsa estava prestes a revelar verdades que talvez ele não estivesse preparado para enfrentar. Lorena tentava segurar Mel no braço esquerdo enquanto ajeitava Mateu no direito, mas os dois bebês de 10 meses se contorciam, chorando cada vez mais alto. O peso deles em seus braços, já cansados, fazia suas mãos tremerem. Ela havia passado o dia inteiro cuidando dos gêmeos, tinha limpado a casa porque a faxineira tinha faltado, tinha preparado as papinhas, dado banho, embalado para dormir. E agora isso. Calma, meus bebês, calma. Ela repetia com a voz embargada, mas as crianças sentiam o pânico dela. Bebês sempre sentiam. Vicente permanecia imóvel, de olhos fechados. Podia ouvir cada nuance no choro dos filhos, cada soluço desesperado. Mas o que mais chamava sua atenção era a respiração acelerada de Lorena. Ela estava entrando em pânico de verdade. Mateu, Mel, por favor. A voz dela quebrou. A Lola precisa ajudar o papai de vocês. Precisa. Ela olhou ao redor desesperada. O celular de Vicente tinha caído a alguns metros de distância. Ela precisaria soltar os bebês para buscá-lo, mas não conseguia. Não conseguia largar Mel e Mateu no chão enquanto o patrão estava ali, desacordado, talvez gravemente ferido. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Lorena falava sozinha agora, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Senhor Vicente, por favor, me dá um sinal. Qualquer coisa. Mexe a mão, abre os olhos, qualquer coisa. Ela se inclinou mais perto dele, com os bebês ainda nos braços. Uma lágrima dela caiu no rosto de Vicente. Ele sentiu o líquido quente escorrer pela sua têmpora. Era real. O desespero dela era completamente real. Eu devia ter visto, devia ter ouvido mais cedo. Lorena começou a murmurar, a voz cada vez mais aflita. Eu estava com as crianças no quarto, mas eu devia ter ficado mais atenta. Eu ouvi a discussão no telefone, ouvi ele alterado. Devia ter descido, devia ter ficado por perto. Vicente sentiu algo estranho em seu peito. Ela estava assumindo culpa por algo que não tinha nada a ver com ela. Mel deu um grito especialmente agudo e Lorena precisou ajustar a bebê no braço. Mateu aproveitou e estendeu os bracinhos, querendo descer, querendo fugir daquela situação assustadora. Mas Lorena não soltava. Não podia soltar. Meus amores, eu sei que vocês estão com medo. A Lola também tá. Ela beijou a cabeça de Mel, depois a de Mateu, tentando acalmá-los através do próprio terror. Mas eu preciso que vocês me ajudem agora, tá? Precisamos ser fortes pelo papai. Pelo papai. Vicente registrou as palavras. Ela não disse pelo patrão ou pelo senhor Vicente. Disse papai. Como se estivessem todos juntos naquilo. Como se fosse uma família. Mas não eram. Ele sempre deixou isso muito claro. Lorena era a funcionária. Ponto. Ela cuidava dos filhos dele porque era paga para isso. Não havia intimidade, não havia proximidade. Pelo menos era o que Vicente sempre acreditou. Eu vou buscar o celular. Lorena decidiu, a voz mais firme agora. Vou colocar vocês aqui do lado do papai por um segundinho só, tá bom? Só um segundinho. Ela abaixou cuidadosamente os gêmeos no chão ao lado de Vicente. Mel imediatamente começou a engatinhar em direção ao pai, chorando. Suas mãozinhas tocaram o braço dele. Mateu ficou sentado, o rosto vermelho de tanto chorar, os olhos fixos no rosto imóvel do pai. Lorena correu até o celular, pegou com mãos trêmulas e voltou correndo. Mas quando chegou perto, Mel tinha se agarrado à camisa de Vicente. E Mateu tinha começado a soluçar de um jeito que partia o coração. E foi nesse momento que Lorena desabou de vez. Lorena caiu de joelhos ao lado de Vicente, o celular ainda na mão. As lágrimas desciam livremente agora, sem controle. Ela soluçava enquanto tentava discar o número de emergência, mas os dedos tremiam tanto que errava os números. Não, não, não! Ela limpava as lágrimas com as costas da mão. Tentava de novo. Eu preciso conseguir. Preciso. Mel largou a camisa do pai e se virou para Lorena.
A bebê esticou os bracinhos para cima, pedindo colo. Não para o pai que estava ali, imóvel, para a babá, para quem sempre estava presente. Mateu fez o mesmo movimento, os dois bebês chorando agora não de medo, mas de busca por segurança. Vicente sentiu algo se revirar dentro dele. Seus próprios filhos, diante de uma situação de perigo, não buscavam conforto nele. Buscavam em Lorena. Ela era o porto seguro deles. Ela era quem eles queriam quando o mundo ficava assustador. Vem cá, meus amores. Vem! Lorena abandonou o celular por um momento e pegou os dois nos braços novamente, apertando-os contra o peito. Tá tudo bem. A Lola tá aqui. Sempre vou estar aqui. Ela balançava o corpo para frente e para trás, ninando os bebês mesmo em meio ao desespero. Cantarolava baixinho uma música que Vicente não reconhecia. Algo do interior, provavelmente. Algo da infância dela que ele nunca se interessou em conhecer. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. A voz dela falhava entre os soluços, mas continuava. Não, não, não. Meus bebês não têm medo de nada, porque a Lola está aqui, porque eu não vou deixar nada de ruim acontecer com vocês. Vicente ouviu Mel começar a se acalmar. O choro diminuiu para um choramingo baixo. Mateu encostou a cabeça no ombro de Lorena, o corpinho ainda tremendo, mas menos tenso. Isso, meus amores. Isso mesmo, Lorena beijou a testa de cada um. Vocês são tão fortes, tão corajosos, assim como o papai de vocês. Ele é forte também, ele vai ficar bem. Ela dizia isso como se tentasse convencer a si mesma, como se precisasse acreditar naquelas palavras para não desmoronar completamente. O papai de vocês, ele é um homem bom. Lorena continuou, a voz mais suave agora. Eu sei que ele é bravo às vezes, eu sei que ele trabalha muito e fica cansado, mas ele ama vocês. Eu sei que ama. Vicente sentiu as palavras como socos. Ela estava defendendo ele. Mesmo depois de todos os meses sendo tratada com frieza, com ordens secas, com indiferença. Mesmo sendo apenas a babá para ele, ela ainda encontrava bondade para dizer aos filhos dele que ele era bom. Ele só esqueceu como demonstrar. Lorena sussurrou, mais para ela mesma do que para os bebês. Mas lá no fundo, ele tem um coração bom. Eu preciso acreditar nisso. Mel bocejou, o cansaço do choro começando a vencer. Mateu chupava o próprio dedo, os olhos vermelhos, mas mais calmos. Lorena continuava balançando, continuava cantarolando, continuava sendo o único pilar de segurança que aquelas crianças conheciam. E Vicente, deitado ali, percebeu algo devastador. Ele era um estranho na vida dos próprios filhos. Ele morava na mesma casa, pagava todas as contas, providenciava tudo do melhor. Mas era Lorena quem conhecia as músicas que os acalmavam. Era Lorena quem sabia exatamente como segurar cada um. Era Lorena quem eles procuravam quando precisavam de proteção. Era Lorena quem realmente cuidava. E ele apenas existia ali. Agora a Lola vai ligar para a emergência, tá bom? Ela falou baixinho. Vou pedir ajuda para o papai, mas vocês ficam calminho aqui comigo. Eu não vou sair do lado de vocês, prometo. E ela não saiu. Ela permaneceu ali, os dois bebês nos braços, enquanto finalmente conseguia discar o número. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você está gostando da história, deixa seu like e se inscreve no canal. Sua presença faz toda a diferença. Alô, alô, eu preciso de uma ambulância, por favor. A voz de Lorena saiu desesperada ao telefone. Meu patrão caiu da escada, ele está desacordado, eu não sei o que fazer. Vicente ouvia cada palavra, cada inflexão de pânico. Sim, ele está respirando, o coração está batendo, eu chequei. Ela respondia às perguntas da atendente, tentando manter a voz firme. Não, ele não se mexeu desde que eu cheguei. Faz uns 5 minutos, acho. Não sei, parece uma eternidade. Mel se mexeu no colo dela, ainda inquieta. Lorena ajustou a bebê, fazendo malabarismo entre o telefone e as duas crianças.
Alphaville, condomínio residencial 3, casa 47. Ela passou o endereço rapidamente. Por favor, sejam rápidos, por favor. Houve uma pausa. A atendente devia estar dando instruções. Não vou mover ele. Vou ficar aqui do lado. Lorena olhou para Vicente, as lágrimas voltando a escorrer. Vou ficar aqui até vocês chegarem. Ela desligou o telefone e o largou ao lado. Respirou fundo, tentando se recompor, mas não conseguia. Os soluços voltaram, mais intensos agora que não precisava falar com ninguém. Eu devia ter visto. Ela começou a falar sozinha outra vez, balançando a cabeça. Eu ouvi a discussão dele no telefone. Ouvi que ele estava alterado. Devia ter descido, devia ter ficado por perto, devia ter evitado isso. Vicente franziu a testa internamente, porque ela achava que tinha essa responsabilidade. Sempre acontece alguma coisa quando eu relaxo. Lorena continuou, a voz quebrada. Eu não posso relaxar. Não posso baixar a guarda. Se eu baixar, as coisas ruins acontecem. Sempre acontecem. Ela apertou os bebês com mais força, como se tivesse medo de perdê-los também. Eu tinha que ter ficado no primeiro andar. Tinha que ter esperado ele terminar a ligação. Mas não. Eu subi com Mel e Mateu porque achei que ele ia querer privacidade. Porque eu sempre tento não incomodar. Sempre tento ficar invisível como ele gosta. As palavras atingiram Vicente como pedradas. Invisível como ele gosta. Era isso que ele fazia. Tratava ela como se fosse invisível. E agora ele está aqui, por minha culpa. Lorena limpou o rosto com o ombro, sem soltar os bebês. Se eu tivesse ficado por perto, se eu tivesse prestado mais atenção, talvez eu tivesse visto ele pisar errado. Talvez eu tivesse conseguido segurar. Talvez... Ela não conseguiu terminar a frase. O choro tomou conta. Mateu levantou a mãozinha e tocou o rosto molhado de Lorena. O bebê fez um som baixinho, como se tentasse consolar. Mel encostou a cabeça no peito dela, procurando o som do coração que sempre a acalmava. Desculpa, meus amores. Lorena beijou a testa dos dois. Desculpa por estar assustando vocês. A Lola vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Vicente sentia o peito apertado. Cada palavra dela revelava camadas de responsabilidade que ele tinha jogado sobre seus ombros sem nem perceber. Ela não era apenas a babá. Ela era a pessoa que assumia cada problema daquela casa, como se fosse culpa dela. Ela era quem carregava o peso emocional de tudo, enquanto ele apenas dava ordens. Senhor Vicente, por favor, acorda. Ela voltou a falar com ele, a voz suplicante. Eu sei que o senhor não gosta de fraqueza. Eu sei que o senhor sempre foi forte, mas agora não é hora de orgulho. Por favor, pelos seus filhos, por Mel e Mateu, eles precisam do senhor. Ela fez uma pausa, olhando para os bebês nos braços. Eu preciso do senhor. A voz saiu tão baixa que Vicente quase não ouviu. Essas crianças, elas são tudo para mim. E se alguma coisa acontecer com o senhor? Lorena não terminou. Não precisava. A dor na voz dela dizia tudo. E Vicente, pela primeira vez, começou a questionar se fingir estar desacordado tinha sido realmente uma boa ideia. Lorena limpou o rosto mais uma vez e respirou fundo. Ela precisava se acalmar pelos bebês. Mel e Mateu já tinham chorado demais por uma noite. Ela olhou para Vicente, ainda imóvel no chão, e tomou uma decisão. Meus amores, vem cá. Ela se levantou com dificuldade, os joelhos doendo de tanto ficar ajoelhada no chão frio. A Lola vai sentar aqui pertinho do papai e a gente vai conversar com ele, tá bom? Mesmo que ele não responda agora, ele tá ouvindo. Tenho certeza que tá. Ela se sentou no chão, encostando as costas na parede, e posicionou os gêmeos em seu colo, de frente para o pai. Vicente estava a menos de 1 metro deles. Se ele abrisse os olhos agora, veria os 3 olhando para ele. Olha só, Mel. Olha o papai. Lorena segurou a mãozinha da bebê e apontou para Vicente.
Ele tá só descansando, tá? Ele trabalhou muito hoje, trabalha muito todo dia. Sua voz tinha mudado, ainda estava embargada, mas havia uma suavidade nova. Uma tentativa genuína de transformar aquele momento terrível em algo menos assustador para as crianças. Sabe, Mateu, ela continuou, acariciando os cabelos escuros do menino. O papai de vocês é muito inteligente. Ele construiu uma empresa enorme. Ele cuida de tanta gente, dá emprego para tantas famílias. Isso é muito importante. Vicente ouviu cada palavra. Ela estava falando bem dele, defendendo ele. Por quê? Eu sei que às vezes o papai chega em casa cansado. Lorena prosseguiu, como se estivesse tendo uma conversa real com os bebês de 10 meses. Eu sei que ele não sorri muito, que ele fica no escritório até tarde. Mas isso não significa que ele não ama vocês. Significa que ele está fazendo o melhor que pode. Ela estava criando desculpas para ele. Vicente, que nunca tinha passado mais de 15 minutos por dia com os próprios filhos. Vicente, que mal olhava para eles quando chegava em casa. Vicente, que considerava a paternidade como mais uma tarefa administrativa da vida. A Lola sabe que o coração do papai é bom. Lorena continuou, a voz cada vez mais suave. Ele só não aprendeu a mostrar. Sabe por quê? Porque ninguém mostrou para ele quando ele era pequeno. Às vezes as pessoas crescem sem aprender como dar carinho. Mas isso não significa que elas não sintam. Vicente sentiu algo se partir dentro dele. Como ela sabia, como ela podia descrever tão perfeitamente a verdade que ele mesmo nunca tinha admitido. Seu pai tinha sido um homem frio, sua mãe distante. Ele cresceu em berços de ouro, mas sem abraços, com tudo menos afeto. Mas vocês dois... Lorena beijou o topo da cabeça de Mel, depois de Mateu. Vocês vão crescer diferentes. Vocês vão crescer sabendo que são amados. Pela Lola, que ama vocês mais que tudo nesse mundo. E pelo papai, que também ama, só ainda não sabe mostrar direito. Mel bocejou novamente. O cansaço finalmente vencendo o medo. Mateu esfregou os olhinhos com as mãozinhas, lutando contra o sono. O papai vai ficar bem. Lorena falou com convicção agora, como se repetir aquilo fizesse se tornar verdade. Ele é forte. Ele sempre foi forte. E quando ele acordar, a gente vai estar aqui, esperando. Porque é isso que família faz. A gente fica. A gente não abandona. Vicente sentiu as palavras como um soco no estômago. Família. Ela tinha dito família, mas ela era a empregada. Ela não era família. Ou era, ela estava ali no chão frio, com 2 bebês no colo, defendendo um homem que nunca a tratou com um pingo de humanidade. Ela estava ali quando a própria mãe das crianças tinha ido embora. Sabe o que a vovó da Lola costumava dizer? Lorena começou a embalar os bebês suavemente. Ela dizia que Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente na hora certa. E eu acredito nisso. Eu acredito que eu tô aqui por um motivo, que vocês dois entraram na minha vida por um motivo. Sua voz falhou de novo. E o papai de vocês, ele também tá na minha vida por um motivo, mesmo sendo difícil às vezes, mesmo ele sendo como ele é. Vicente continuava de olhos fechados, mas agora sua atenção estava completamente voltada para Lorena. Cada palavra dela o forçava a ver coisas que ele sempre ignorou. Ela ajeitou Mel, que finalmente tinha adormecido, exausta do choro. Mateu lutava contra o sono, os olhinhos abrindo e fechando. Dorme, meu príncipe, dorme, Lorena sussurrou, passando a mão pelos cabelos finos do bebê. Amanhã vai ser um dia melhor, a Lola promete. Foi nesse momento que Vicente realmente a viu. Não fisicamente, porque seus olhos estavam fechados, mas viu de verdade. O rosto dela devia estar inchado de tanto chorar. O coque que ela sempre usava perfeitamente arrumado provavelmente estava desmanchado. O uniforme rosa que ele exigia que ela usasse devia estar amarrotado.
Os braços dela, segurando dois bebês de quase 10 quilos cada um, deviam estar doendo absurdamente. E ainda assim, ela estava ali, firme, presente, sendo o pilar que aquela casa precisava. Vicente nunca tinha parado para pensar em Lorena como uma pessoa real. Uma pessoa com história, com dores, com sonhos. Ela era a babá, a funcionária eficiente que cuidava bem dos seus filhos e não criava problemas. Ele pagava o salário dela no dia certo, dava folgas quando necessário, fornecia um quarto confortável, achava que isso era suficiente. Mas quando foi a última vez que ele tinha perguntado se ela estava bem? Quando foi a última vez que ele a tratou como algo além de uma engrenagem útil na máquina da sua vida? Nunca, Senhor Vicente. Lorena voltou a falar com ele, a voz cansada agora. Eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas eu preciso te falar uma coisa. Ela fez uma pausa longa. Vicente podia ouvir a respiração pesada dela. Eu sei que para o senhor eu sou só a babá, só mais uma funcionária. E tudo bem, eu aceito isso. Mas esses dois aqui, ela apertou os bebês com mais carinho. Esses dois são minha vida agora. Desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa, 7 meses atrás, e vi eles tão pequenininhos, tão frágeis. Alguma coisa mudou dentro de mim. Vicente lembrou do dia que Lorena foi contratada. Juliana tinha acabado de ir embora, levando metade da equipe. Ele precisava de alguém urgente. A agência mandou Lorena. Ela tinha vindo do interior de Minas Gerais, com uma mala pequena e olhos assustados. Ele mal olhou para ela, apenas disse as regras e o que esperava. Ela aceitou tudo em silêncio. O senhor sabe que eu perdi meus pais quando tinha 22 anos? Lorena continuou, a voz trêmula. Acidente de carro, os dois de uma vez. Eu era filha única, não tinha mais ninguém. Vicente não sabia. Nunca tinha perguntado. Eu passei 6 anos achando que nunca mais ia sentir que pertencia a algum lugar, que nunca mais ia ter uma família. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela e caiu sobre Mateu, que dormia profundamente agora. Até que eu vim para cá. Até que eu conheci Mel e Mateu. Ela soluçou baixinho, tentando não acordar os bebês. Eu sei que eles não são meus filhos. Eu sei que eu não tenho direito de sentir o que eu sinto. Mas eu não consigo evitar. Eles preencheram um buraco dentro de mim que eu achei que ia ficar vazio para sempre. Vicente sentiu o peito apertar. Ela amava seus filhos, genuinamente. Não porque era paga para isso, não por obrigação, mas porque eles tinham se tornado a família que ela tinha perdido. Por isso eu cuido deles como se fossem meus. Por isso eu fico acordada quando eles estão doentes. Por isso eu canto as músicas que minha mãe cantava para mim. Por isso eu... Ela parou, a voz quebrando completamente. Por isso eu não posso perder essa família de novo. Eu não posso, senhor Vicente. Eu não aguento perder de novo. E foi nesse momento que Vicente entendeu. Lorena não estava apenas com medo de que ele morresse. Ela estava aterrorizada de perder mais uma família, de ficar sozinha outra vez, de ter o coração despedaçado novamente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena abraçava os 2 bebês dormindo, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Vicente permanecia imóvel, mas por dentro estava em tumulto. Cada revelação dela era como um espelho sendo colocado na sua frente, refletindo um homem que ele não queria reconhecer. Sabe o que é mais triste, senhor Vicente? Lorena recomeçou a falar, a voz apenas um sussurro agora. É que o senhor tem tudo que eu perdi. O senhor tem 2 filhos lindos, saudáveis, perfeitos. Mas o senhor não vê. O senhor não aproveita. O senhor está tão ocupado construindo impérios que esqueceu de construir memórias. Ela olhou para Mel dormindo pacificamente em seu colo. Mel deu os primeiros passinhos mês passado. O senhor não viu. Estava numa reunião em Brasília. Sua voz não tinha acusação, apenas tristeza. Mateu falou mamã pela primeira vez 2 semanas atrás. Ele não estava chamando a mãe dele, estava me chamando. E o senhor também não viu. Estava no escritório até às 11 da noite. Cada palavra era uma facada.
Vicente não sabia desses marcos, não sabia porque nunca perguntava, nunca estava presente. Eu guardo tudo aqui. Lorena colocou a mão no coração. Cada risada, cada descoberta, cada momento especial. Eu guardo porque alguém precisa guardar. Alguém precisa se lembrar de que esses bebês estão crescendo, de que a infância dele está passando. E um dia, Sr. Vicente, um dia eles vão crescer e o senhor vai olhar para trás e perceber que perdeu tudo. Ela acariciou os cabelos de Mateu com ternura infinita. Meu pai trabalhava muito também. Ele era pedreiro, acordava às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Mas sabe o que ele fazia toda noite antes de dormir? Ele entrava no meu quarto, me dava um beijo na testa e dizia: "Te amo, minha flor." Todo dia, sem exceção. A voz dela quebrou novamente. Quando eles morreram, eu não tinha dinheiro para nada. Perdi a casa, perdi tudo. Mas sabe o que eu não perdi? As memórias, os abraços, os "eu te amo." E é isso que me mantém viva até hoje. É isso que me faz acordar toda manhã e continuar. Lorena olhou para Vicente, para aquele homem poderoso caído no chão. O senhor tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Mas o que o senhor tem que realmente importa? Se o senhor morrer hoje, o que Mel e Mateu vão lembrar do pai deles? A porta do escritório fechada? O homem cansado que mal olhava para eles? Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo sobre os bebês. Eu daria tudo, tudo que eu não tenho e nunca vou ter, por mais um dia com meus pais, mais um abraço, mais um "eu te amo." E o senhor tem essa chance todos os dias e desperdiça. Desperdiça porque acha que trabalho é mais importante, que dinheiro é mais importante. Lorena respirou fundo, tentando se controlar. Mas não é, Sr. Vicente, não é. Quando a gente está no fim, quando a gente está sozinho, o que importa não é o tamanho da conta bancária. É quantas pessoas vão sentir sua falta de verdade. É quanto amor a gente deixou no mundo. Ao longe, a sirene da ambulância começou a soar. Lorena levantou a cabeça, aliviada. Chegaram. Graças a Deus chegaram. Ela se levantou com dificuldade, ainda segurando os 2 bebês. O senhor vai ficar bem, Sr. Vicente. Vai ficar bem e vai ter uma segunda chance. Uma chance de fazer diferente, de ser diferente. Ela olhou para ele uma última vez antes de ir abrir o portão. Eu só espero que o senhor não desperdice essa chance também. E naquele momento, Vicente Ferraz, o homem que controlava tudo e todos, percebeu que tinha perdido o controle da única coisa que realmente importava, sua própria humanidade. Lorena correu até a porta, ainda carregando os 2 bebês dormindo. Vicente ouviu seus passos apressados, ouviu o portão eletrônico abrindo, ouviu as vozes dos paramédicos entrando. E ali, deitado no chão frio, ele finalmente entendeu a magnitude do que estava fazendo. Ele não estava apenas fingindo estar desacordado. Ele estava forçando uma mulher que já tinha perdido tudo a reviver seu pior pesadelo. Ele estava usando o medo dela, a dor dela, para satisfazer sua curiosidade mórbida sobre quem realmente se importava com ele. Que tipo de homem fazia isso? Os paramédicos entraram apressados. Vicente sentiu quando se aproximaram, quando começaram a checar seus sinais vitais. Ouvia Lorena explicando o que tinha acontecido. A voz ainda trêmula. Ele caiu da escada. Eu ouvi o barulho, desci correndo e ele estava assim. Não respondeu nada desde então. Ela falava rápido, ansiosa. Mas o coração está batendo, a respiração está normal. Eu chequei. A senhora fez certo, moça. Um dos paramédicos respondeu. Vamos levá-lo para o hospital. Precisamos fazer exames, ver se tem alguma lesão interna. Eu vou junto, Lorena disse imediatamente. E as crianças? Houve uma pausa. Vicente podia imaginar Lorena olhando para Mel e Mateu, dormindo em seus braços, depois para ele. Eu não posso deixar eles sozinhos, mas eu também não posso. Sua voz revelava o dilema. Ela queria estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. A senhora é esposa dele? O paramédico perguntou. Não, eu sou a babá. Tem mais alguém que pode ficar com as crianças? Algum familiar?
A mãe deles mora longe, o senhor Vicente não tem mais ninguém próximo. Lorena respondeu, e Vicente percebeu a verdade amarga naquelas palavras. Ele realmente não tinha ninguém. Construiu um império, mas estava completamente sozinho. Então é melhor a senhora ficar com os pequenos, o paramédico orientou. A gente cuida dele, depois o hospital liga para a senhora dar notícias. Não, Lorena disse com firmeza. Eu preciso ir. Por favor, as crianças podem ir comigo, eu cuido delas lá, mas eu não posso deixar ele ir sozinho. Vicente sentiu algo se partir definitivamente dentro dele. Ela estava disposta a levar 2 bebês de 10 meses para o hospital no meio da madrugada porque não suportava a ideia dele ir sozinho. Dele estar sozinho. Uma funcionária que ele tratava com indiferença se importava mais com ele do que qualquer outra pessoa na sua vida. Tudo bem, moça, vamos todos então. O paramédico cedeu. Mas a senhora vai precisar seguir na ambulância com as crianças. Tem espaço. Eles começaram a colocar Vicente na maca. Ele manteve o corpo relaxado, os olhos fechados, mas por dentro estava em guerra consigo mesmo. Quanto tempo mais ia manter aquela farsa? Quanto mais ia deixar aquela mulher sofrer? Lorena seguiu ao lado da maca, segurando os gêmeos. Vicente podia sentir a presença dela, podia ouvir a respiração acelerada. Por favor, cuida bem dele, ela pediu aos paramédicos. Ele é importante para muita gente, para as crianças, para mim. As palavras ecoaram na mente de Vicente. Eles o colocaram dentro da ambulância. Lorena subiu atrás com Mel e Mateo. A porta fechou. A sirene ligou. E enquanto seguiam em direção ao hospital, Vicente tomou uma decisão. Ele não podia mais, não conseguia mais fingir. Não depois de tudo que ouviu, não depois de ver quem realmente era através dos olhos de Lorena. Ele precisava acordar. Precisava encarar aquela mulher. Precisava, pela primeira vez na vida, ser honesto sobre o que estava sentindo. Mas tinha medo. Medo de que, ao abrir os olhos, ele também tivesse que abrir o coração. E Vicente Ferraz não sabia se estava pronto para isso. Mas não tinha mais escolha. Porque ali, naquela ambulância, com uma babá que o amava mais do que ele merecia e 2 filhos que ele mal conhecia, Vicente entendeu que ou ele mudava agora ou perderia para sempre a única família que ainda tinha. Vicente abriu os olhos devagar. A luz da ambulância era forte demais. Ele piscou várias vezes, ajustando a visão. O primeiro rosto que viu foi o de Lorena. Ela estava sentada ao lado, Mel e Mateo dormindo profundamente em seu colo, e olhava pela janela da ambulância com expressão distante e cansada. Quando percebeu o movimento, ela virou a cabeça rapidamente. Seus olhos se arregalaram. "Senhor Vicente!" Ela quase gritou, mas se conteve por causa dos bebês. "Você acordou! Graças a Deus você acordou!" Os paramédicos imediatamente se voltaram para ele, fazendo perguntas, checando reações. Vicente respondeu mecanicamente, mas seus olhos não saíam de Lorena. Do rosto inchado de tanto chorar, do coque completamente desfeito, dos braços que tremiam segurando as crianças, do uniforme rosa amarrotado, de cada detalhe que ele sempre ignorou. "Senhor, o senhor está sentindo dor?" o paramédico perguntou. "Sim", Vicente respondeu, a voz rouca. Mas não era dor física. Era algo muito pior. Era a dor de se ver como realmente era. A dor de reconhecer anos desperdiçados. A dor de entender que ele tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Lorena tinha lágrimas escorrendo novamente, mas dessa vez eram de alívio. Eu achei que o senhor ia... Ela não conseguiu terminar, a voz quebrando. "Lorena." Vicente a interrompeu. Sua voz saiu diferente, sem a frieza de sempre, sem a dureza automática. Havia algo quebrado nela, algo humano. Eu ouvi tudo. O rosto dela empalideceu. A respiração parou por um segundo. "O senhor estava acordado?" Vicente assentiu devagar, cada movimento pesando toneladas. Viu o choque inicial, depois a confusão
E por fim, a mágoa profunda surgindo nos olhos dela. Viu o momento exato em que ela entendeu o que ele tinha feito. Eu sei. Ele continuou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Eu sei que não tenho desculpa. Eu sei que fui covarde, egoísta, cruel, manipulador. Lorena segurou os bebês com mais força, como se fossem um escudo contra mais decepções. Mas eu precisava ouvir. Vicente sentiu algo quente descer pelo seu rosto. Uma lágrima. Quando foi a última vez que ele tinha chorado? Na infância? No enterro da avó, quando tinha 12 anos? Eu precisava ouvir porque passei 42 anos me recusando a escutar qualquer coisa que não fosse minha própria voz, a ver qualquer coisa além dos meus próprios interesses, a sentir qualquer coisa além de raiva e ambição. Ele estendeu a mão trêmula em direção a ela, mas não a tocou. Não se achava digno ainda. Você disse que eu tinha uma segunda chance. Você estava certa. Sua voz falhou completamente. Mas não é uma segunda chance de viver. É uma segunda chance de finalmente começar a viver de verdade. De ser pai, de ser humano. Lorena permaneceu em silêncio, as lágrimas caindo livremente sobre Mel e Mateu, que dormiam alheios ao momento que mudaria tudo. Eu não mereço seu perdão, Vicente continuou, cada palavra sendo arrancada de um lugar que ele não sabia que existia dentro dele. Não mereço você naquela casa. Não mereço a forma como você cuida dos meus filhos, como você defende um homem que nunca te deu nenhum obrigado sincero. Como você se importa apesar de tudo. Ele respirou fundo, lutando contra o nó na garganta. Mas eu tô te pedindo. Me dá uma chance de tentar, de aprender com você, de ser o homem que meus filhos merecem como pai. O homem que você merece ter ao lado, não como patrão, mas como alguém que te respeita de verdade. A ambulância parou no hospital. As portas se abriram, mas nenhum dos dois se moveu. O mundo lá fora podia esperar. Por favor, Lorena. Vicente segurou a mão dela, e pela primeira vez na vida não foi uma ordem, não foi manipulação. Foi um pedido genuíno de alguém que finalmente reconhecia sua própria falência emocional. Me ensina a ser humano de novo. Me ensina a ver meus filhos, me ensina a sentir. Lorena olhou para ele por um longo momento que pareceu uma eternidade. Depois olhou para Mel e Mateu dormindo em seus braços. E finalmente, com a voz fraca mas firme, ela respondeu: Tudo bem, senhor Vicente, mas com uma condição, qualquer uma. Para de me chamar de senhor. Me chama de Vicente, porque se vamos recomeçar como pessoas, não como patrão e empregada, como família de verdade. E ali, na porta daquela ambulância, Vicente Ferraz finalmente aprendeu a lição mais importante da sua vida. Respeito não vem do cargo, do dinheiro ou do poder, vem do coração. E você já parou para enxergar quem realmente sustenta a sua vida? Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. E se você acredita que respeito e gratidão transformam vidas, compartilha esse vídeo com alguém especial. Até a próxima história.